é que algumas palavras são muito parecidas, mas o significado é totalmente diferente. Por exemplo, acender, pôr fogo, atear fogo. Já acender também tem uma grafia diferente e também tem um significado diferente. Significa subir e elevar-se. A mesma questão em relação ao acento. Acento com C significa sinal gráfico, inflexão da voz. Já o acento ao qual você senta é com 2 S's. Outra questão, afim. Parente por afinidade, quer dizer semelhança. Estou afim, diferente. Olha aqui, afim de. Este é o estou afim de, que indica a preposição. Já amoral, indiferente à moral, isto é, a moralidade. Já a imoral é contrário à moral. Então, são palavras que muitas vezes são confundidas em textos, né? Porque a linguagem falada não tem problema algum, mas a linguagem escrita exige o português culto. Por exemplo, apóstrofe, que é interpretação enfática. Já apóstrofo, que é um sinal gráfico. E assim continua o português. Arrear com er significa pôr arreios, aparelhar. Já arriar com i significa descer, abaixar. Caçar, perseguir animais. Vem no caso do verbo, né? Caçar, caçada, está relacionada a animais. Já caçar com 2 S significa anular, suspender. Então, por exemplo, ele cassou a medida liminar, ele suspendeu a medida liminar. É esse o efeito. Já o caçar dessa forma significa o caçador, aquele que caça animais. Cavaleiro, homem que anda a cavalo. Por exemplo, como lembrar disso? Cavalo, cavaleiro, que significa a palavra primitiva e a palavra derivada. Já que cavalheiro com lheiro, homem de boas maneiras, que significa cortesia, cortês, gentil. Outra questão, cegar, privar da visão. Já cegar com S significa ceifar, cortar. Cela, com C é cubículo, aposento religioso. Já cela com S significa arreio de calvadura. Aqui, censo. O censo aqui é de recenseamento, contagem, estatística, é utilizado na estatística. Já o censo com S significa juízo, discernimento. Cerrar, fechar, apertar, encerrar. Já cerrar com S vem de cortar, separar, por isso que nós chamamos serra. Cessão. Cessão é o ato de ceder. Já essa cessão aqui, com vários S's, significa reunião. Como decorar isso? Reunião. Lembre-se que a quantidade de S é maior. Já a secção, que é o setor, é a repartição. Só que você não pronuncia secção, você pronuncia seção. Mas existe aqui um C a mais. Aqui, o cheque, que é a ordem de pagamento à vista, certo? Que na verdade é um título. Já aqui, o cheque com X significa chefe árabe, lanche de xadrez e perigo. Então, eu dei um checkmate. É esse cheque aqui. Aqui, civil, relativo ao direito civil, um ramo específico do direito. Já aqui, civil, é polido, relativo às relações dos cidadãos entre si. Comprimento. Esse comprimento aqui é da fita métrica, extensão, tamanho, distância. Já o comprimento com U é a saudação.